Salve, salve, galera do nono ano. Beleza? Aqui é o professor de Geografia, Cleiton Marruaz. Espero que estejam tudo bem aí com vocês, se cuidando, fazendo tudo direitinho, só saindo se for necessário. Vamos iniciar agora a nossa quinta videoaula. E essa videoaula a gente vai responder o exercício do quarto capítulo, correto? Então, peguem o livro de vocês lá, coloquem no exercício do quarto capítulo que a gente vai começar a resolver agora. Bora lá. Primeira questão. Se levarmos em conta apenas os aspectos físicos, a Europa não seria considerada um continente. Por quê? Olha lá a resposta. Porque é apenas uma península da Ásia. Só lembrando que se a resposta de vocês não estiver igual à do livro, mas estiver dentro do contexto, ela está correta. Tá bom? Então, bora lá. Segunda questão. Qual é a localização do continente europeu, considerando os principais paralelos, os hemisférios, a zona térmica e os oceanos? Olha lá. O continente é atravessado pelo meridiano de Greenwich e, ao norte, pelo Círculo Polar Ártico. Localiza-se totalmente no hemisfério ocidental e oriental. Encontra-se na zona temperada norte, no caso é a maior, e na zona polar ártica, e é banhado pelos oceanos Atlântico e Glacial. Terceira questão. Os rios da Europa tiveram muita importância na ocupação desse continente, bem como para o seu desenvolvimento, visto que muitos desses rios são navegáveis. Os maiores rios da Europa são letra A, letra B, letra C ou letra D? Qual vocês marcaram, hein? Resposta correta é a letra A. Volga, Danúbio e o Reno. Não é Remo, tá? Não é aquela coisa ali que eu não sei nem se existe ainda. É Reno, beleza? Quarta questão. Sobre o relevo do continente europeu, enumere corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí nós temos maciço antigo, planícies centrais, cordilheiras recentes. Vamos para as alternativas. Montanhas jovens e de elevada altitude, das quais as principais são os Pirineus, os Carpatos, os Apeninos, os Balcãs e a cadeia de Cáucaso. Próxima alternativa. Montanhas mais antigas, que se situam no norte e no leste do continente, entre as quais destacam os Montes Urais e os Alpes escandinavos, que a gente comentou na aula. Situadas na região central do continente, possuem terras muito férteis. E aí nós temos a sequência aí embaixo, letra A, letra B, letra C e letra D. Qual a alternativa? Alternativa correta, alternativa D. Próxima questão. Quinta. Qual o clima predominante no continente europeu e em que áreas ele se apresenta mais quente ou mais frio? Olha lá. Predomina o clima temperado, sendo mais quente na parte meridional ou sul do continente. Nas terras voltadas para o mar Mediterrâneo, com vulcões secos com verões secos e invernos chuvosos. E mais frio ao norte, na parte central e nas áreas de elevada altitude. Sexta questão. Quais são os principais aspectos que influenciam a formação das paisagens europeias? Aí nós temos, latitude, extensão do litoral, formas de relevo, influência da corrente do Golfo, disposição das montanhas na porção sul e massa de ar frio ao norte. Então, essas aí são os principais aspectos que influenciam na formação da paisagem lá do continente europeu. Sétima questão. Aí na sétima questão nós temos as alternativas, tá? Então, olha lá. Aponte o clima que predomina. Letra A. Nas regiões vizinhas ao mar
a oeste. Aí nós temos, ó, clima temperado oceânico. Letra B, na parte central, bem como no continente ou leste. Clima temperado continental. Letra C, na região localizada entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, a leste, nós temos o clima semiárido. Próxima questão. Ah, não, ainda tem a letra D. Nas vizinhanças do Mar Mediterrâneo ao extremo sul, clima mediterrâneo. E letra E, nas vizinhanças do Oceano Glacial Ártico ao norte da Europa, nós temos o clima polar. Oitava questão. Descreva o tipo de vegetação europeia existente nas áreas D, aí letra A. Clima temperado oceânico, aí nós temos vegetação originalmente composta por florestas temperadas, formada por coníferas e árvores caducifólias. Caducifólias. Acho que é assim a pronúncia. Letra B. Clima temperado continental. Vasta extensão de estepes e de pradarias. Letra C. Clima mediterrâneo. Aí nós temos arbutiva, composta por densas e contínuas moitas de arbustos e moitas de pequenos carvalhos e alecrim. E a letra D, que aí foi um erro de digitação da nossa produção aí. Aí a letra D, não é a letra E, tá? Clima polar. Tundras e as florestas boreais, ou a floresta boreal, tá? Próxima questão, nona. De acordo com o texto, o avanço industrial de muitos países europeus continua provocando vários problemas ambientais em todo o continente. Cite alguns deles. Não precisava citar todos, tá? Era só alguns. Então, aí olha o que a gente colocou, ó. A chuva ácida, a desertificação, a exploração de recursos pesqueiros, os resíduos nucleares e a destruição da vegetação nativa. Claro que tem alguns outros. Então, eu coloquei isso aí só para ilustrar, tá? Se você quiser colocar só 2 desse aí, não tem problema nenhum, tá? 10ª. O continente europeu será o único do mundo cuja população irá diminuir, porque, ao contrário do que ocorre nos demais continentes, na Europa não há crescimento, mas redução da população, ou redução populacional. Explique por quê. Lembra que a gente comentou lá na aula que eu falei sobre o assunto? Então, olha aí, ó. Isso ocorrerá por causa da diminuição cada vez maior da taxa de natalidade e do aumento da expectativa de vida, situada em 78 anos. É grande o número de adultos e idosos na Europa, ao contrário do número de jovens e crianças. Como eu falei para vocês, a Europa ela é um continente velho, justamente por conta disso e vários fatores que vêm ocasionando para que a expectativa de vida ela vá cada vez mais ela vai aumentando. E a quantidade de jovens e de crianças, no caso, a taxa de natalidade, ela vem diminuindo. 11ª. Considerando os aspectos políticos, econômicos e ideológicos, como se divide o continente europeu? Aí nós temos, ó, divide-se em Europa Ocidental, onde prevalecem os países capitalistas, e em Europa Oriental, onde prevalecem os países socialistas. Ainda na Europa existem ainda alguns países que são socialistas, tá? 12ª. Estabeleça a relação entre os fluxos migratórios na Europa e a xenofobia. Olha lá, gente, também comentei com vocês, né? Então, olha lá. A xenofobia, o xenofobismo, tá? É o resultado da insatisfação de certos grupos que se sentem ameaçados pelos estrangeiros que entram no país e os acusam de lhe roubar as oportunidades de emprego e de manchar sua cultura original. Com isso, cresce a aversão aos estrangeiros e ocorrem conflitos internos.
Isso aí foi que a gente comentou na aula, não foi? Então, os estrangeiros que vão lá para a Europa e as pessoas que são daquela localidade lá, os europeus, eles não aceitam muito que os imigrantes vão para lá. Por isso acontece isso, tá? Essa questão da xenofobia e esse preconceito contra pessoas de outros lugares. 13ª. Comente alguns dos principais contrastes relativos à população europeia. Aí nós temos aí, ó. A Europa é um continente bastante populoso e o mais densamente povoado do mundo, com uma população distribuída de forma irregular em seu território. Outro contraste em relação à população diz respeito ao baixo índice de crescimento demográfico das últimas décadas, causado especialmente por conta dos reduzidos índices de natalidade, mortalidade e analfabetismo na Europa. Então, essa é a questão em relação ao contraste, tá? 14ª questão. Muito tem sido os casos de imigração ocorrida atualmente no mundo, e esse crescimento avassalador vem pondo em xeque o sentimento das pessoas e suas nações acerca de imigrantes que invadem outros países. Nesse contexto, a xenofobia tem aumentado na mesma proporção e possibilitando uma série de ações que esbarram num impasse, acolher ou expulsar, a qualquer custo, tais imigrantes. Com base nos dados do texto Imigração e Xenofobia, da seção Aprofundar para Conhecer, comente como tem se mostrado esse conflito. Estabeleça uma associação com a frase, aliás, de forma poética, algo semelhante começa a ocorrer no Brasil. Aí nós colocamos a seguinte resposta, ó. O texto traz a lembrança de vários episódios de morte e agressão às pessoas refugiadas. Aqui é possível evidenciar que a aversão aos outros povos ultrapassa e considera a questão da humanidade como uma só raça, irmã. Tudo o que se vê é a ideia de que estamos sendo invadidos e ameaçados, que o outro vai manchar nossa cultura. É claro que deve haver uma política relativa à imigração, mas também é preciso considerar a humanização nesse processo. No Brasil, isso soa absurdo, contraditório, visto que somos miscigenados e ricos em cultura, justamente em função de uma união de povos, tá? Isso aqui é a resposta do livro. Peguei e coloquei aí, tá? Mas aí, se você colocou uma outra resposta, mas está dentro desse contexto, então beleza, ela está correta, tá? A 15ª. A chuva ácida é um problema ambiental que afeta muitos países do mundo, como também o continente europeu. A chuva ácida na Europa, além de problemas de saúde, como retratado na imagem acima, que aí vocês têm aquela imagem aí do livro de vocês, então vocês vão marcar apenas uma alternativa, tá? Que corresponde à questão. Então, observem a imagem aí no livro de vocês e respondam aí o que ele pede. Qual alternativa vocês marcaram? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Qual alternativa? Alternativa B, corrosão de peças de arte expostas ao ar livre e a morte de florestas inteiras. É isso aí. Devido à grande intensificação das indústrias, o aumento dos automóveis, muitas outras coisas, isso ocasiona a chuva ácida e, infelizmente, a chuva ácida ocasiona isso aí. Então, observem que um problema vai puxando o outro, tá? Então, a questão da chuva ácida é isso aí, ó. Corrosão de peças de arte expostas, aquelas que ficam em praças, e a morte de florestas inteiras. Isso aqui são alguns. Tem muitos outros problemas que a chuva ácida causa, tá? 16ª.
Atualmente, mais de 3/4 da população europeia vive nas cidades, cuja história se reflete em suas estruturas. Geralmente, o centro abriga casarões antigos e históricos, e a periferia é ocupada por bairros residenciais e polígonos industriais. O fato de que na Europa predomina a população urbana deve-se, aí temos letra A, letra B, letra C e letra D. Qual alternativa vocês marcaram aí? Tempo para vocês marcarem. Já? Então, bora lá. A alternativa correta é a alternativa C. A Revolução Industrial fez com que boa parte da população europeia saísse do campo e passasse a morar na cidade, que foi aquele atrativo quando as indústrias começaram a se instalar e as pessoas que moravam no campo começaram a ir para a cidade à procura de emprego, à procura de uma qualidade de vida melhor. Próxima questão, 17ª. Desde o século XX, as taxas de mortalidade de vários países da Europa começaram a diminuir. Esse processo só chegou aos países subdesenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial. Essa rápida queda na mortalidade, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Bora lá. Só lembrando que aí a gente está dando continuidade no exercício do Preparando para o Enem, tá? Então, por isso que eu coloquei na ordem de 1, 2, 3 e por aí vai. Então, a gente está pegando o exercício do Preparando para o Enem, beleza? Qual alternativa vocês marcaram? Letra A, B, C, D ou E? Qual é a resposta correta? Alternativa B. Promover um forte crescimento populacional que os neutros humanos, quase que não sai, denominam explosão demográfica, neomatusianos, é isso aí, tá? Próxima questão. Aí, a 18ª, vocês vão ter que ler esse texto aí que fala sobre a França pagará 750 euros mensais por terceiro filho. E aí, o que isso significa? Significa que, como eu falei para vocês, que a gente comentou até aqui no exercício, que a Europa está se tornando um país velho, tá? E isso faz com que a questão da taxa de natalidade ela esteja diminuindo. Então, por isso que lá na França eles já precisam de mão de obra, então não tem quase mão de obra. Então, por isso que esse texto aí fala que a França pagará 750 euros mensais por terceiro filho. Aí a pergunta, a medida anunciada pelo governo francês está diretamente relacionada a letra B, letra C ou letra D? O que vocês acham aí? Resposta correta, ainda tem a E. Resposta correta é a letra C. A sobrecarga no sistema de previdência social francês, em que o número cada vez menor de jovens precisa sustentar o número cada vez maior de aposentados. É isso aí. 19ª. Enquanto países europeus como a Bélgica e a Suíça apresentam taxa de mortalidade infantil inferior a 5.000, países como Serra Leoa, Angola e Somália, na África, apresentam taxas de mortalidade infantil acima de 100 por mil, de 100, desculpa que foi o erro de digitação aí, tá? Acima de 100 mil, tá? Foi um erro aí. A comparação entre as taxas nos revela que, aí nós temos letra A, letra B, letra C ou letra D. Qual alternativa vocês marcaram aí? Resposta correta é a letra C. Os efeitos dos avanços alimentares e médicos sanitaristas não atingem de forma semelhante os vários países europeus. 20ª questão. A Europa é muito visada por imigrantes, visto que... Letra A, qual alternativa vocês marcaram? A,
B, C, D ou E? Alternativa correta, alternativa A. O desenvolvimento conquistado pelas nações europeias viabiliza melhores oportunidades de emprego e de ação aos serviços de saúde e educação. 21ª. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função do... Aí nós temos 3 alternativas, mais rápido. A, B, C ou D. O que vocês acham? Olhem aí e respondam. Alternativa correta, alternativa A. Declínio da taxa de natalidade e o aumento da longevidade. E é isso aí, galera. Essa foi a nossa 5ª videoaula, tá? Respondendo o exercício do 4º capítulo. Fiquem em casa, continuem estudando e se cuidando. Cuidem do papai e da mamãe. E aí, qualquer dúvida, entre em contato com a tia Maiara, que aí ela vai entrar em contato comigo e a gente vai ver uma melhor forma da gente dar essa ajuda para vocês. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.